Capítulo 997. As regras básicas do Texas Hold'em eram muito simples. O objetivo era usar 2 cartas próprias e 5 cartas comunitárias para formar uma mão com qualquer combinação de 5 cartas. Quem tivesse a maior mão vencia. E as cartas comunitárias foram distribuídas em 3 fases. 3 cartas comunitárias para formar o flop, na primeira fase, uma 4ª carta comunitária chamada turn, na segunda fase, e uma 5ª carta comunitária chamada river, na terceira fase. Cada fase permitiu aos jogadores desistir, passar, pagar ou aumentar. Isso continuou até que todos terminassem ou até que sobrasse uma pessoa. Klein mexeu no baralho em sua mão enquanto adivinhava a existência de qualquer caso de sorte nas próximas rodadas. No entanto, ele não conseguiu dizer qual rodada exata era. Afinal, foi apenas uma adivinhação rápida e simples com efeitos medianos. Usar esse método para jogar com pessoas comuns e Beyonders de baixa sequência não seria um problema, desde que a estratégia correta fosse usada, mas é definitivamente inadequado contra semideuses. Já é um grande desafio derrotar um Beyonder de sequência média. Devo fechar os olhos a cada rodada e fazer uma adivinhação por sonhos completa? Se esse fosse o caso, Dwayne Dantes poderia acabar com o título de Deus do jogo adormecido. Klein suspirou interiormente. Ele continuou assistindo a rodada enquanto se sentava ao lado. No momento, ele já havia perdido um Big Blind e um Small Blind quando chegou a sua vez. Nesse momento, Klein percebeu um ponto. O vice-diretor do MI9, Conas Kilgore, havia perdido 20 libras para o almirante Amirius. Um suborno bem-sucedido. O almirante Amirius deveria ser capaz de dizer que Conas está usando seus poderes como barão da corrupção, mas ele pode não saber que este vice-diretor do MI9 é um semideus. A próxima rodada será interessante. Klein ficou atento quando a nova rodada começou. Ele não verificou suas cartas próprias quando o croupier lhe entregou 2 novas. Em vez disso, colocou a ficha de metal com a qual estava jogando na mão em sua carta própria, assumindo a postura de não planejar olhar para ela. Depois que 2 pessoas desistiram, o severo e antiquado Amirius Rievelde casualmente deu uma olhada em suas cartas próprias. Depois de contar 5 libras em fichas, ele as jogou no meio da mesa, aumentando as apostas sem nenhuma surpresa. Outra pessoa desistiu quando Matt pagou. Logo depois disso, Conas Kilgore, que tinha uma personalidade inflexível, aumentou as apostas, apostando um total de 20 libras. Calvin confirmou suas cartas próprias mais uma vez antes de pagar. Depois de uma última pessoa ter desistido, Dwayne Dantes não fez uma contagem real. Ele pegou um punhado de fichas e apostou. O croupier encarregado de contar as fichas olhou para ele e antes de anunciar com precisão a ação de Dwayne, 20 libras. Pagou. Achei que seriam 50 libras. Pelo que parece, ainda não estou muito acostumado com essas fichas, disse Dwayne Dantes, de costeletas brancas e temperamento marcante, rindo. No entanto, não acrescentou 30 libras adicionais. Neste momento, ninguém fez nenhum movimento. Foi novamente a vez de Amirius Rievelde. Este almirante nem sequer olhou para os jogadores restantes. Pegando 5 fichas de 5 libras, ele as jogou. Outro aumento. Ele não demonstrou nenhuma perturbação em suas emoções, agindo como se estivesse pedindo uma xícara de chá preto. No entanto, aquela indescritível sensação de domínio e o ato de aumentar repetidamente as apostas pré-flop fizeram o clima na mesa congelar. Tais situações muitas vezes implicavam que o almirante Amirius tinha excelentes cartas próprias. Talvez fossem um par de ases ou um par de reis, ou um as e um rei. Matt decidiu desistir.
Conas Kilgore esfregou a ponte do nariz alto e olhou ao redor com seus olhos azuis escuros antes de dizer: pago. O coronel Calvin confirmou novamente as suas cartas. Após 10 segundos de hesitação, ele decidiu desistir. Duane Dantes tocou a ficha de metal em suas 2 cartas próprias e sorriu. Pago. Depois de uma rodada expressando suas intenções, havia apenas 3 jogadores na rodada. Então, o croupier virou as 3 cartas comunitárias no meio da mesa para o flop. 2 naipe de espadas, 9 naipe de copas, K naipe de espadas. A pessoa que levantou primeiro foi o almirante Amirius Rievelde. Ele se inclinou ligeiramente para a frente e disse de maneira dominadora: 50 libras. Ele imediatamente aumentou as apostas para 50 libras. Matt, Calvin e companhia, incluindo aqueles que não estavam no jogo, sentiram-se sufocados por algum motivo desconcertante. Conas Kilgore tremeu ligeiramente, mas finalmente pegou 50 libras e apostou. Duane Dantes olhou para o vice-diretor do MI9. Completamente imperturbável pela pressão, ele disse com um sorriso: pago. Ao ouvir isso, Calvin virou a cabeça e acenou com a cabeça para Duane Dantes com seus profundos olhos azuis que lembravam um lago noturno, indicando sua aprovação. Do seu ponto de vista, a postura dominadora do almirante Amirius não afetava uma pessoa que viesse a perder dinheiro. Neste momento, o croupier de colete vermelho revelou a 4ª carta, o turn. 9 naipe de espadas. Havia 3 espadas, aumentando tremendamente as chances de um flush. No entanto, o almirante Amirius ainda não hesitou. Ele calmamente empurrou uma pilha de fichas. 100 libras. Os dedos de Conas Kilgore bateram nas suas cartas, mostrando sua falta de confiança. Mas, no final das contas, ele optou por pagar. Duane Dantes olhou mais uma vez para o vice-diretor e manteve seu sorriso caloroso. Pago. Neste momento, ele ainda não tinha visto suas cartas próprias, deixando Calvin um pouco preocupado. Ele acreditava que tal ato era um exagero, um claro ato de jogar dinheiro fora. Não era algo que o almirante Amirius, que era relativamente conservador, pudesse considerar aceitável. Neste momento, o croupier de colete vermelho revelou a carta final, o River. 2 naipe de paus. Assim, as cartas comunitárias tomaram a seguinte forma: 2 naipe de espadas, 9 naipe de copas, K naipe de espadas, 9 naipe de espadas, 2 naipe de paus. 200 libras. O almirante Amirius empurrou uma pilha de fichas de metal com uma atitude extremamente dominadora. Conas Kilgore respirou fundo antes de empurrar 2 pilhas de fichas. 500 libras. Essa quantia era metade de seu suposto salário anual. Ele está tentando blefar? Calvin e Matt trocaram olhares, acreditando que o general de brigada Kilgore havia deixado isso muito óbvio, tornando mais fácil ver através dele. Era preciso saber que jogar Texas Hold'em, além de fazer gestão de risco e cálculos de probabilidade, também envolvia batalhas psicológicas na maioria das vezes. Seja em termos de linguagem corporal, expressão ou estilo usado, eles tornaram mais fácil expor as cartas ocultas. É claro que bons jogadores também poderiam usar esses detalhes para desorientar deliberadamente seus oponentes. Duane Dantes avaliou Conas Kilgore antes de rir. Então, como nas vezes anteriores, ele disse: pago. Amirius levantou as mãos, preparado para empurrar todas as suas fichas restantes, para pressionar seus oponentes a desistirem. Neste momento, fez uma pausa repentina. Sua expressão inexpressiva exibia uma expressão de solenidade. Após alguns segundos de silêncio, ele disse calmamente: pago. Neste ponto, as cartas próprias poderiam ser reveladas para comparar a mão de cada pessoa. O almirante Amirius virou primeiro.
Foi 1 naipe de espadas e 10 naipe de espadas. Formou um flush com 2 naipe de espadas, K naipe de espadas e 9 naipe de espadas. Era uma mão bastante alta, com as únicas maiores sendo um full house, uma quadra, um straight flush e um royal flush. É a sua vez, Amirius então pediu a Conas. Conas primeiro mostrou uma única carta, K naipe de ouros. Fez 2 pares com o K e o 9 das cartas comunitárias. Depois disso, pegou sua segunda carta própria. Naquele momento, as cartas de pôquer restantes na ponta do croupier de colete vermelho ficaram borradas. Pá! A carta própria foi mostrada, revelando-se 9 naipe de paus. O que? Matt e companhia exclamaram, mal acreditando no que viam. Isto significava que Conas Kilgore obteve um full house, 9 sobre reis. Era maior que uma flush. Desculpe por isso. Full house. Conas olhou para Amirius e disse com um sorriso. Então, ele se virou para olhar para Duane Dantes. Você pode revelar suas cartas. Também estou muito curioso para saber quais são minhas cartas. Duane Dantes sorriu. Ele pegou a ficha de metal que havia colocado em suas cartas e, muito casualmente, virou as 2 cartas próprias. O que? Reticências. Calvin e companhia esfregaram os olhos. As cartas próprias de Duane Dantes eram um par muito fraco. 2 naipe de copas, 2 naipe de ouros. Acontece que havia um par muito pequeno nas cartas comunitárias. 2 naipe de espadas, 2 naipe de paus. Eles formaram uma quadra, a menor classificação quando se tratava de quadra, mas era mais alta do que todas as full house. Louvada seja a dama! Duane Dantes desenhou a lua vermelha no peito com uma agradável surpresa, parecendo nunca ter esperado por isso. Uma rodada interessante. Amirius ficou surpreso por um momento antes de bater palmas gentilmente. Conas Kilgore lançou um olhar profundo para Duane Dantes e disse com um suspiro risonho: Nunca esperei que o vencedor final fosse você. Klein tirou o sorriso do rosto enquanto resmungava interiormente: É justo que eu conquiste vocês dois. Por um lado, o almirante Amirius gosta de pressionar os outros e realmente não confia em seus poderes Beyonder para trapacear. Quanto a você, você colocou seu foco e poderes Beyonder no almirante Amirius, assim, me ignorando. Por outro lado, aquele que está jogando cartas com você se chama Vencedor Enune. Sem sequer olhar para suas cartas próprias, era óbvio que ele estava confiando apenas na sorte. No momento em que colocou sua ficha nas cartas próprias, Klein já havia trocado de posição com Enune enquanto eles trocavam de rosto. Embora o coronel Calvin tenha feito com que ele perdesse deliberadamente 1000 libras, Klein decidiu ganhar muito depois de ver Conas Kilgore. Não porque não suportasse abrir mão do dinheiro, em vez disso, seu principal motivo era atrair a atenção desse semideus do MI9. Ele queria se familiarizar com ele e construir relacionamentos. Somente fazendo isso Klein teria a oportunidade de obter informações de Conas Kilgore e até mesmo de realizar um ataque contra ele. Afinal, ele era um semideus. Lidar com ele em Backlund exigia cuidado e cautela suficientes. Ele preferiria desistir de uma operação se não tivesse confiança para garantir uma morte ou atraí-lo para longe de Backlund. Caso contrário, se exporia, acabando cercado por semideuses e até anjos em Backlund. Nas rodadas seguintes, Klein venceu e perdeu rodadas diferentes. No final, não apenas manteve suas 1000 libras em fichas, mas também ganhou quase 1000 libras adicionais. Durante esse processo, Calvin gesticulou para que Duane Dantes perdesse, mas ficou estupefato com a ridícula sorte deste último, que o deixou invencível. Depois que o jogo terminou, uma pessoa se aproximou de Duane Dantes com um sorriso: Conas Kilgore.
Ponto.